Eu comecei o ano de 2025 com uma série de mensagens na carta aos Colossenses. Esta é a 8ª mensagem desta série. Eu gostaria de convidar você para abrir ou acessar a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, e eu lerei os versos 6 a 15. Colossenses capítulo 2, versos 6 a 15. Eu farei a leitura na nova versão transformadora, mas você poderá acompanhar a leitura bíblica na versão que tem à sua disposição ou lendo o que está sendo projetado na tela. Colossenses capítulo 2, versos 6 a 15, assim diz a palavra do Senhor. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Deus abençoe a leitura da sua palavra, possa o Espírito Santo de Deus aplicá-la no nosso coração. Eu desejo destacar 3 grandes verdades desse texto para nossa edificação e inspiração espiritual. E eu dei um título a essa mensagem: Armadilhas desarmadas. Armadilhas desarmadas. Há ilustrações bem claras que nos identificam como seguidores de Jesus, como discípulos de Jesus. Versos 6 e 7. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes, sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Eu quero mostrar para você algumas ilustrações que o apóstolo Paulo usa nesses 2 versículos que nos identificam como seguidores de Jesus. A primeira ilustração é de um peregrino. A expressão continuem a segui-lo tem correspondência em outras versões, como por exemplo, nele também andai. A ideia é de que a nossa caminhada cristã nada mais é do que seguir passo a passo o Mestre Jesus, falar o que ele falou, moldar nossos pensamentos aos pensamentos de Jesus e fazermos o que ele praticou. Aceitar Jesus como nosso Salvador e Senhor
significa imitar Jesus em todos os sentidos da vida e manter um estilo de vida compatível com o estilo de vida que o próprio Senhor tinha. A outra figura que Paulo apresenta aqui para ilustrar o significado de ser um seguidor de Jesus é a árvore. Repare, nesse sentido, as nossas raízes devem ser aprofundadas em Jesus. As raízes profundas no solo garantem a estabilidade da árvore nos momentos de tempestades imprevisíveis e incontroláveis. Podemos perder folhas ou até mesmo galhos, mas permaneceremos firmes em Jesus Cristo, pois estamos profundamente enraizados nele. Ventos de doutrina, tempestades da vida jamais nos derrubarão. Ainda uma outra figura mencionada por Paulo é a do edifício. Como Paulo gosta de usar essa figura para ilustrar a experiência de seguir a Jesus. Nossa vida é edificada pedra por pedra, tijolo por tijolo, sobre o fundamento, o alicerce, a rocha que é Cristo. Porque construídos assim sobre o alicerce que nunca será abalado, nós também jamais seremos abalados. Ainda uma outra figura é apontada por Paulo neste verso 7, é a escola. A expressão usada por Paulo aqui é: então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. A vida cristã é uma escola de obediência e de serviço. Você passa a vida inteirinha aprendendo com Jesus o sentido da vida, as soluções dos problemas da existência humana e o privilégio de servir. Não por acaso, a palavra utilizada para designar os seguidores de Jesus é a palavra discípulos ou alunos. Mas a última ilustração usada aqui pelo apóstolo Paulo é a de um rio. Somos assemelhados a um rio que transborda em gratidão. Acho que você pode se lembrar da mensagem do domingo passado, quando eu falei: gratidão ou reclamação, a escolha é sua. Pois é, nós somos parecidos com um rio que vive transbordando de gratidão ao longo da vida, e essa gratidão vai invadindo todos aqueles que nos cercam. Então repare bem, eu e você somos peregrinos que se parecem com uma árvore, um edifício, uma escola e um rio. Mas nesse caminho, presta bem atenção, há perigos imprevisíveis, há armadilhas muito perigosas. Isto então nos leva à segunda grande verdade desse texto: há armadilhas no caminho. Verso 8, olha bem para o verso 8. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Eu já tenho afirmado e informado a você sobre a infiltração sorrateira de heresias nas igrejas de Colossos, de Herápolis e Laodiceia. Heresias proclamadas e ensinadas por mestres do gnosticismo. O gnosticismo era uma espécie de mistura de credos religiosos. Uma expressão que tem sido cunhada por teólogos para mostrar esse fenômeno é sincretismo religioso. Então, o gnosticismo era uma manifestação desse sincretismo. Você mistura elementos de diversas religiões e apresenta como uma nova seita. Eles juntavam filosofia grega, legalismo hebraico, misticismo oriental e alguns ensinamentos do cristianismo para disseminarem as suas ideias nas igrejas.
E tudo indica que algum proeminente líder assediava os cristãos em Colossos com essas doutrinas. É contra esses que Paulo desperta a atenção dos irmãos. As armadilhas são aqui identificadas neste verso, e Paulo vai apresentar uma a uma. Primeiro, filosofias vazias. E eu desejo dizer para você que é muito importante observar que a palavra de origem grega, filosofia, significa literalmente amor à sabedoria. Paulo não censura a busca de verdadeira sabedoria, mas aquelas filosofias que são vazias e inúteis, que nada acrescentam à vida do cristão em termos de sabedoria e de edificação espiritual. Há filosofia e filosofia, e algumas dessas filosofias são vazias, isto é, elas são inúteis, não acrescentam em nada à sua edificação espiritual. A outra armadilha, ele diz, são invenções enganosas. A expressão mais recente que significativa para explicar essa armadilha é aquilo que a gente tem chamado de fake news, ou notícias falsas. As pessoas usam a sua imaginação para inventar narrativas atraentes, para capturar a mente e a fé dos desavisados. A ficção passa a ser considerada realidade. A narrativa passa a ser considerada como fato, porque está camuflado numa roupagem supostamente científica. Invenções enganosas. Outra frase que o apóstolo Paulo usa para identificar essa armadilha, ele diz, são provenientes do raciocínio humano. A inteligência humana e a mente dos sábios deste mundo se têm tornado o juiz que tudo julga para sentenciar o que é verdade e o que é mentira. A soberba desses sábios os tem levado a considerar Deus e a sua bendita palavra uma ficção e uma projeção psicológica da vontade de indoutos ignorantes. Eu me lembro de quando eu comecei o meu ministério no Barreto, eu tinha apenas 21 anos de idade, era um projeto de plantação de igreja. Eu tive de procurar um trabalho para o sustento da minha família, e eu fui trabalhar no Banco Mercantil de São Paulo, na agência central no Rio de Janeiro, um banco que estava em franca expansão no Rio de Janeiro. E eu fazia parte de uma equipe de 5, eu e mais 4. Nós éramos gerentes auxiliares e atendíamos os clientes do banco, visitando o departamento financeiro, captando recursos para o banco e vendendo produtos do banco. Um dia, numa reunião, no final da atividade, um colega virou para mim e disse assim, Dinê, eu soube que você é pastor protestante. Eu disse, eu sou pastor da Igreja Batista do Barreto, em Niterói. Então me explica, como é que pode uma pessoa inteligente como você ser pastor, ser pregador da Bíblia? Porque para aquele indivíduo, quem crê em Deus é burro, é ignorante, não tem inteligência. A mesma coisa acontecia com esses mestres gnósticos. Eles entendiam que a sua mente era o tribunal que julga se Deus existe ou não, se a Bíblia é ou não a palavra de Deus. Imagina você, só os ateus, no pensamento deles, são verdadeiramente sábios, porque suas mentes se tornaram a corte que julga Deus e tudo mais no universo. Tudo o que não passa pelo crivo do raciocínio humano não existe. Ah, que armadilha, que coisa tremenda. Orgulho intelectual. É exatamente isso.
soberba intelectual. A mente humana é capaz de avaliar se Deus existe ou não. Nesse sentido, a mente humana passa a ser o Deus dessas pessoas. O raciocínio humano é o Deus deles. Mas Paulo ainda apresenta uma outra característica. Ele diz: baseados nos princípios espirituais deste mundo. Essa frase é uma das frases mais complicadas para se traduzir que o apóstolo Paulo usa na carta aos Colossenses. A gente precisa admitir que não é fácil entender o que Paulo quer dizer com princípios espirituais desse mundo. A expressão originalmente significa uma série sequencial, como 1, 2, 3, 4, ou então ABCD, mas muitos comentaristas concordam que Paulo utiliza essa expressão propositadamente porque era uma expressão muito popular entre os mestres do gnosticismo. Nesse sentido, a expressão significa as forças do cosmos que influenciam o universo e as vidas humanas. Uma ideia trazida do misticismo oriental. Daí que surgiu a ideia de horóscopos. Nunca vou me esquecer uma história que Leila me contou. Ela era estudante, tinha assim, a fase de adolescência, e surgiu a oportunidade de voar de graça, fazer um voo sobre a cidade do Rio de Janeiro, e as suas colegas então disseram: eu vou, e ela também queria ir, e a mãe dela disse: você não vai, porque eu li no horóscopo que hoje não é um dia favorável para tomar um avião. E Leila não foi. Eu conheço dezenas de crentes que acreditam em horóscopo, que acreditam no destino determinado pelo zodíaco. Eu nunca vou me esquecer de uma vez conversando com um pastor. Ele casou-se com minha prima, pastor Isaltino, e se tornou um amigo muito querido. E ele disse que ele tomou um avião para Manaus e ele começou a conversar com a pessoa que estava do seu lado, e a pessoa disse assim: eu vejo que o senhor é uma pessoa muito mansa, o senhor deve ser do signo tal. Aí ele disse: eu nasci no dia tal, e informou a data de nascimento. Aí ela, feliz da vida, disse: eu não disse? O senhor é do signo tal. E ele virou para ela e disse assim: você sabia que Hitler também era desse mesmo signo? E você acha que ele é manso? Toda vez que me perguntam qual é o meu signo, eu digo: meu signo é a cruz. Ué, mas esse não pertence ao zodíaco? Não, não pertence, porque eu não acredito em horóscopos, eu acredito em Jesus. Na verdade, Paulo está aqui dizendo que essa armadilha, ela é proveniente de espíritos malignos que dominam setores do universo invisível. Cada uma dessas armadilhas se constitui um risco tremendo para a nossa caminhada. A expressão utilizada no começo do verso 8 aponta para o objetivo dessas armadilhas. Elas querem escravizar-nos outra vez. A ideia é de um rapto, de uma captura para a escravidão. O perigo é muito sério e o risco é altíssimo. Ao finalizar a identificação das armadilhas, Paulo faz uma declaração simples, grave e esclarecedora: eles não são de Cristo. Eles não são de Cristo. As filosofias são vazias porque não reproduzem a mente de Cristo. As invenções são enganosas porque não anunciam a verdade de Cristo.
As ideias dessas filosofias e invenções são fruto do raciocínio humano e não revelações de Cristo. A mensagem que procura nos escravizar outra vez tem seu fundamento em poderes espirituais malignos. Mas Deus, graças ao Senhor, não nos deixa sozinhos nessa caminhada tão arriscada, tão cheia de armadilhas, tão perigosa. Ele já tem providenciado livramento e direção. E isto nos leva à terceira grande verdade que esse texto nos transmite e eu quero destacar agora. A provisão divina indispensável para nos garantir a vitória. Olha agora para os versos 9 seguintes. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não como operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo, e com Ele foram ressuscitados para uma nova vida por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Irmãos, Deus se compadece das nossas fraquezas. E Ele considera os riscos da nossa caminhada nessa peregrinação cristã. Por isso é que o apóstolo Paulo nos apresenta uma série de provisões divinas para nos garantir a vitória. Primeiro, Jesus Cristo é tudo o que precisamos. Jesus Cristo é tudo o que precisamos, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Verso 9. Essa é uma afirmação, irmãos, extremamente importante, porque ela fala sobre a natureza e caráter de Jesus de Nazaré. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E porque Jesus é plenamente Deus e plenamente humano, Ele e somente Ele pode garantir a nossa maturidade e a nossa vitória. A afirmação que Paulo faz no verso 10 é uma tremenda garantia para nós, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Tudo que precisamos para a nossa maioridade espiritual, encontramos em Jesus Cristo. Na medida em que nos submetemos às orientações daquele que é a cabeça, nós crescemos até alcançarmos maturidade espiritual plena. Não dependemos de filosofias vazias, nem de invenções enganosas. Cristo nos basta. Há um hino no Inário para o Culto Cristão, de número 452, que tem uma poesia linda. Cristo satisfaz minha alma, pois em meu lugar sofreu. Vida, paz e liberdade, plena salvação me deu. Cante. Cristo satisfaz, Cristo satisfaz, satisfaz completamente meu mais puro ideal, inspirado pela cruz, é servir e honrar o bom Jesus. Tudo que você precisa está em Cristo.
Outra provisão de Deus: Jesus Cristo operou em nós uma circuncisão espiritual. Os filhos de Abraão tinham a circuncisão como ritual de iniciação na família de Deus. Os judeus praticam a circuncisão até o dia de hoje como sinal da aliança entre Deus e o seu povo. Certamente havia uma influência judaizante no contexto da igreja que exaltava a exigência do ritual da circuncisão. No verso 11, encontramos a resposta de Paulo para essa questão. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física e sim espiritual, na qual foi removido o domínio da sua natureza humana. Presta bem atenção. Os efeitos da circuncisão espiritual operada por Jesus Cristo em nós são absolutamente muito mais superiores do que a simples operação física no corpo dos homens judeus. A declaração feita por Paulo é tremendamente valiosa. Foi removido o domínio da sua natureza humana. Outro detalhe importante é que a circuncisão física só afetava os homens, os machos, enquanto não alcançava espiritualmente homens e mulheres. Mas a circuncisão produzida por Jesus em nossa alma alcança homens e mulheres indistintamente. A questão da exigência desse rito de iniciação e de outros rituais, como simbolismo religioso, estavam sendo introduzidos na igreja. Esse mesmo problema será confrontado por Paulo na carta aos crentes da Galácia. Na sua carta aos Gálatas, Paulo não poderia ser mais claro e efetivo do que foi. E eu vou ler para você Gálatas 5, de 1 a 6. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Prestem atenção. Eu, Paulo, lhes digo: se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer: todo aquele que se deixa circuncidar deve obedecer todos os ritos da lei. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Nós valorizamos todo o trabalho realizado por Jesus Cristo na cruz por nós. As exigências da lei cerimonial já não fazem mais sentido algum para nós, que fomos justificados pela fé em Jesus. Para a plena liberdade, Cristo nos chamou. Como deveremos nós nos deixar escravizar outra vez pelos ritos da lei? Outra provisão de Jesus: estamos identificados com Jesus no nosso batismo. Versos 12 e 13. No batismo vocês foram sepultados com Cristo, e com Ele foram ressuscitados para uma nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Que linda figura nos lembra o apóstolo Paulo. Pelo nosso batismo, nós nos identificamos com Jesus Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Ao sermos imersos ou mergulhados nas águas, nós declaramos a nossa morte para o pecado e desobediência, afirmando com a nossa imersão que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque morremos com Cristo e com Ele fomos sepultados pelo batismo. Mas também nos identificamos com Jesus na sua ressurreição, posto que ao sermos levantados das águas no batismo, declaramos que vivemos uma nova vida de obediência e de submissão a Jesus.
Assim como Jesus ressuscitou para experimentar toda a sua glória e vitória contra a morte, nós também ressuscitamos das águas para uma vida que glorifica Jesus e proclama vitória sobre os poderes da morte. Pelo batismo, fomos trazidos por Jesus da morte para a vida, e vida plena e de liberdade. Outras duas bênçãos que o Senhor nos apresenta nesse texto: Jesus Cristo pagou a nossa dívida contraída com Deus. Verso 14. Se você puder, memoriza esse verso 14. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Irmãos, esse é um dos mais extraordinários textos da Bíblia sobre o perdão de Deus. Por causa da nossa natureza pecaminosa, nós contraímos uma enorme dívida espiritual com Deus. Mas esse escrito de dívida, esse registro de acusações contra nós, foi totalmente quitado por Jesus Cristo. Paulo afirma duas verdades sobre a morte de Jesus na cruz por nós. Primeiro, Jesus removeu o nosso escrito de dívida contra Deus. Segundo, Jesus pregou na cruz o nosso escrito de dívida contra Deus. Por isso, a cruz é o centro e o fundamento da nossa relação com Deus. Somos justificados por Deus quando cremos no poder do sacrifício único e irrepetível que Jesus apresentou para Deus na cruz. Nosso pecado foi totalmente apagado por Deus. Ele não existe mais. Nossa dívida foi definitivamente paga. Do que mais nós precisamos? Mas para que não haja qualquer dúvida acerca das provisões de Deus para nos libertar de qualquer armadilha no caminho, Paulo apresenta um argumento final. Verso 15. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Jesus Cristo exibiu a minha, a sua, a nossa vitória diante do nosso maior inimigo. Olha que conteúdo tem esse versículo, que maravilha nós aqui encontramos. O diabo e os seus demônios pensaram em humilhar Jesus na cruz, e de fato, eles conseguiram exibir a humilhação de Jesus diante de todas as pessoas presentes ali no Monte do Calvário. Mas a morte de Jesus e a sua ressurreição foram, na verdade, a derrota do diabo e dos seus espíritos malignos. E a vitória que Jesus alcançou na cruz por nós foi exibida por Jesus diante do diabo e dos seus demônios. Ao fazer essa exibição da nossa vitória, Jesus estava desarmando o adversário para que nós não sofrêssemos nenhuma intervenção dele. É por isso que a gente canta. Pelo Messias marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Percebe? Nenhuma arma contra nós vai prevalecer, porque Jesus Cristo exibiu diante dos demônios e do próprio Satanás a nossa vitória e desarmou. Armadilhas ele põe, mas Jesus Cristo as desarma, todas, sem exceção. Somos identificados como peregrinos no caminho para o céu,
E nesse caminho somos assemelhados a uma árvore profundamente enraizada em Cristo, a um edifício construído sobre Cristo, a uma escola onde aprendemos mais de Cristo e a um rio que transborda de gratidão a Jesus Cristo por tudo que Ele fez por nós. Identificamos as armadilhas no nosso caminho, que tem como objetivo escravizar-nos outra vez. Essas armadilhas são as filosofias vãs, invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano e baseados em poderes malignos. Mas nenhuma armadilha nos assusta, porque estamos em Cristo. Com Jesus alcançamos maturidade espiritual. Cristo nos satisfaz. Jesus fez uma aliança de pertencimento conosco, marcada por uma circuncisão espiritual que nos liberta do domínio da nossa natureza carnal. Fomos batizados em Cristo, identificando-nos com Jesus na sua morte e na sua ressurreição. Jesus quitou a nossa dívida espiritual contra Deus. Ele pagou o preço dessa dívida e removeu todos os nossos pecados da presença de Deus. Jesus conquistou vitória contra Satanás, contra o pecado e contra a morte na cruz. Ele exibiu a nossa vitória diante do diabo e o desarmou. As armas do inimigo não têm mais eficácia alguma contra nós. Bendito seja o nome do Senhor. Curve a sua cabeça. Reconheça que você é um peregrino e que há armadilhas no caminho. Mas hoje é dia de você glorificar o nome do Senhor e dizer para Ele: benditas provisões, Senhor. Eu quero te bendizer, eu quero te louvar, porque Jesus Cristo já providenciou todos os recursos necessários para que eu ande nesse caminho em segurança e vitoriosamente. Ore ao Senhor agradecendo a Deus essa bênção, ou estas bênçãos. Ore, agradeça, porque você é semelhante a um rio que transborda em gratidão. Ore. Ó Deus bendito, que maravilhosa é a tua palavra, que bênção ela nos traz. Reconhecemos que no caminho para a eternidade, enfrentando tantas armadilhas perigosas, e muitas vezes tropeçamos, muitas vezes somos apanhados, mas Senhor, o Senhor nos socorre, o Senhor provê libertação, e libertação total e completa. O Senhor venceu o armadilhador, o Senhor venceu as armadilhas, o Senhor as desarmou para que andemos seguros e firmes, enraizados em Jesus, edificados em Jesus. Ó Deus bendito, somos peregrinos, mas nós somos peregrinos alegres, porque a despeito de todos os riscos, andamos seguros porque andamos com Jesus. E vamos seguindo o nosso general, o general que é Cristo, aquele que derrotou a morte, o inferno e o diabo na cruz, aquele que nos dirige, aquele que conquistou a vitória para nós, desarmou o nosso pior inimigo e nos dá segurança nesse caminho. Bendito seja para sempre o nome de Jesus, o nosso Salvador, através de quem nós falamos contigo, ó Deus Pai. Amém.